Você já percebeu que existem desejos que simplesmente se recusam a morrer? Não importa quanto tempo passe. Não importa quantas portas se fechem. Não importa quantas vezes você tente convencer a si mesmo de que é melhor desistir. Eles continuam ali, silenciosos, esperando. Talvez exista um sonho que você carrega há anos. Uma vida que você acredita ser possível. Uma prosperidade que ainda não chegou. E o que mais machuca não é a demora. É a dúvida. A dúvida de pensar: e se isso nunca acontecer? Foi exatamente essa pergunta que Napoleão Hill dedicou décadas para responder. Depois de estudar centenas de pessoas que construíram riqueza, influência e legados extraordinários, ele percebeu um padrão quase invisível. Os maiores desejos não surgem por acaso. Eles surgem porque revelam uma possibilidade que ainda não se tornou realidade. E talvez essa seja a primeira verdade que quase ninguém compreende. Você acredita que primeiro existe a possibilidade e depois nasce o desejo. Mas, muitas vezes, acontece exatamente o contrário. Primeiro nasce o desejo. Depois nasce a pessoa capaz de realizá-lo. Essa mudança de perspectiva transforma tudo. Porque, talvez, você não esteja esperando que a vida mude. Talvez a vida esteja preparando você para aquilo que deseja. Essa diferença parece pequena. Mas muda completamente a forma como você interpreta o tempo. A maioria das pessoas olha para a espera como um sinal de fracasso. Hill enxergava de outra maneira. Para ele, a espera fazia parte da construção. Pense em uma ponte. Antes que os carros possam atravessá-la, existe um trabalho invisível. Estruturas são reforçadas. A base é testada. Cada detalhe precisa suportar o peso que virá depois. Ninguém vê essa fase. Mas é justamente ela que impede a ponte de desabar. Com a sua vida acontece algo parecido. Você enxerga apenas aquilo que ainda não aconteceu. Mas talvez exista uma construção silenciosa acontecendo dentro de você. E essa construção vale mais do que qualquer resultado imediato. Porque resultados podem ser perdidos. Uma nova identidade, não. Napoleão Hill dizia que aquilo que a mente pode conceber e acreditar pode ser realizado. Mas existe uma palavra nessa frase que poucas pessoas realmente entendem. Acreditar. Acreditar não significa fechar os olhos para a realidade. Significa não permitir que a realidade atual determine quem você será. É continuar protegendo uma visão antes que ela se torne visível. É permanecer fiel ao próprio caminho enquanto tudo parece parado. E talvez seja exatamente aí que tantas pessoas desistem. Elas confundem silêncio com abandono. Confundem demora com rejeição. Confundem preparação com fracasso. Mas existe uma pergunta que pode mudar completamente sua forma de enxergar a própria história. E se você não estiver atrasado? E se o tempo que hoje parece perdido estiver formando exatamente a pessoa que será capaz de sustentar aquilo que tanto deseja? Essa possibilidade muda o significado de tudo. Porque, de repente, cada dificuldade deixa de ser apenas um obstáculo. Ela passa a ser treinamento. Cada rejeição deixa de ser apenas uma perda. Ela passa a ser direção. Cada atraso deixa de ser uma punição. Ele passa a ser preparação. É por isso que muitas das maiores conquistas da história nasceram depois de longos períodos de aparente estagnação. Não porque essas pessoas eram diferentes, mas porque elas aprenderam a permanecer quando ninguém mais permanecia. Enquanto muitos abandonavam seus sonhos por não enxergarem resultados, elas continuavam construindo algo invisível. A própria identidade. E aqui existe uma das maiores lições de Napoleão Hill. Você não conquista uma nova vida apenas mudando suas circunstâncias. Você conquista uma nova vida tornando-se uma nova pessoa. Essa transformação quase nunca acontece durante os dias fáceis. Ela acontece quando você continua mesmo sem aplausos. Quando continua mesmo sem respostas. Quando continua mesmo sem garantias. Porque é exatamente nesses momentos que nasce uma força que ninguém pode lhe entregar. A confiança. Não a confiança baseada em resultados. Mas a confiança baseada em quem você está se tornando. Existe uma diferença enorme entre desejar prosperidade e estar preparado para sustentá-la. Talvez o verdadeiro propósito do seu sonho nunca tenha sido apenas entregar um resultado. Talvez ele tenha sido formar alguém capaz de viver esse resultado sem perdê-lo. Essa ideia muda completamente a relação com o tempo. Você para de perguntar: quando isso vai acontecer? E começa a perguntar: quem estou me tornando enquanto isso não acontece? Essa pergunta transforma a ansiedade em crescimento. Transforma a comparação em maturidade. Transforma a espera em construção. E, aos poucos, algo muda.
Você percebe que a verdadeira prosperidade não começa na conta bancária. Ela começa na mente. Começa na capacidade de permanecer firme quando tudo convida você a desistir. Começa quando você entende que aquilo que parece invisível pode ser justamente a parte mais importante do processo. Porque o verdadeiro milagre raramente acontece no dia da conquista. O verdadeiro milagre acontece durante a espera. Acontece quando o medo perde espaço para a confiança. Quando a ansiedade dá lugar à paz. Quando a necessidade de controlar tudo é substituída pela certeza de que cada etapa possui um propósito. É nesse momento que você deixa de correr desesperadamente atrás da vida que deseja. E começa a se tornar alguém compatível com ela. Então, talvez, tudo o que você quer realmente vá acontecer. Não porque o universo faz promessas. Nem porque o destino favorece algumas pessoas. Mas porque existe uma lei que Napoleão Hill observou repetidamente. As maiores realizações sempre começam com uma transformação invisível. Primeiro muda a mente. Depois muda a identidade. Só então muda a realidade. Por isso, não interprete a sua espera como um sinal de que a vida esqueceu de você. Talvez ela esteja construindo em silêncio aquilo que nenhuma conquista externa pode substituir. A pessoa que você precisa se tornar. E quando essa transformação estiver completa, você perceberá algo extraordinário. O tempo nunca esteve contra você. Ele estava trabalhando a seu favor. Porque aquilo que é verdadeiramente seu não chega cedo nem tarde. Chega quando encontra alguém preparado para sustentá-lo. E talvez esse momento esteja muito mais próximo do que você imagina.